a Bíblia de uma certa forma que ele nem veio com o iPad. Pensando que eu não reparo no meu professor. Pastor, ore pelo nosso evangelista. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Tenda as mãos para casa. Soberano Deus, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer, Pai, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, de poder te louvar, te adorar e glorificar o teu nome. E por ter, Pai amado, essa oportunidade de ouvir o Senhor falar conosco através do teu Filho e através da tua palavra e através do teu Espírito Santo. Que o Senhor tenha liberdade através da vida do teu Filho, aquilo que o Senhor colocou no coração do teu Filho, Pai. E revela, Pai, o que está, Pai amado, por trás das tuas palavras. E fala conosco da forma que o Senhor quer, para a honra e a glória do teu nome. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Esdras, capítulo de número 3. Pode tomar o seu assento. Oh glória. Esdras, capítulo de número 3. Cadê o delicadista? Cadê o varão? Oh glória. Enquanto você procura o texto, Esdras, capítulo de número 3. Aliás, eu quero ler com vocês dois textos. Eu queria aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma vez poder estar na presença do Senhor. Confesso a vocês, um pouco debilitado, mas graças a Deus que conseguimos chegar até aqui. Outro sim, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Cristiano, pela vida da pastora Débora. Eu tenho comigo, eu sempre levo comigo, pastor Cristiano, pastora Débora, um jargão que é mais ou menos assim: não vale a pena passar por essa terra se não marcar pessoas. Não vale a pena você passar por essa terra, pelas igrejas, se você não deixar uma semente no coração delas. E nós temos assistido isso na vida do pastor Cristiano, na vida da pastora Débora, por este ministério. Eu costumo dizer que quem não nasce não pode comemorar. Só podemos comemorar algo que é gerado. E vocês estão no segundo ano. Olha a estrutura que vocês têm. Isso não pode ser outra coisa senão a mão do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Para mim é uma alegria poder estar aqui, de certa forma marcando pessoas. Eu tenho certeza que quando eu não estiver mais por aqui, certamente alguém vai se lembrar de mim. E eu quero que isso aconteça com você. Deus abençoe nosso irmão que cantor, o Will. Deus abençoe. Deus abençoe Samuel Messias pela sua vida. Aos obreiros dessa casa, aos jovens. Que Deus continue honrando a vida de vocês. Vocês me dão mais um pouquinho de tempo? Oh glória. Livro de Esdras, capítulo 3, versículo de número 8. Por gentileza, não se mova, não saia do seu lugar. Se você fizer isso, eu prometo a vocês que eu termino antes do tempo. Oh glória. Versículo 8. Eu achei legal essa coisa de pagar a luz. Pode ser, pastor? Deixe só a luz do retroprojetor, se você não trouxe o exemplar bíblico. E se puder colocar o texto aqui em tela. Apagar as luzes da nave da igreja. Isso. Oh glória. Livro de Esdras, capítulo de número 3. Não para que a glória seja minha, tá gente? Por favor. Mas enfim, versículo 8. E no ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês,
começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Preste atenção. E cantavam as reveses, ou seja, o louvor era intermitente, a adoração não foi sepultada. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos. Vou dizer de novo. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choravam em altas vozes, mas todo, porém, é seguido de um mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, que as vozes se ouviram de muito longe. Por favor, só mais um versículo, Ageu, capítulo de número 2. Ageu, capítulo de número 2. Versículo 9. Vocês vão ler comigo no 3, amém? Vamos lá? 1, 2 e 3. Não, vocês não comeram igual eu. Vamos lá? No 3? 1, 2 e 3. A glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a minha paz. Por favor, me empreste os seus ouvidos e redobre a sua atenção. Eu tenho algo para entregar para essa igreja nessa noite. Eu li com vocês 2 textos. O primeiro deles registrados no livro de Esdras, e o segundo deles registrado no livro do profeta Ageu. Eu fiz questão de ler esses 2 textos, porque tanto Esdras, o escriba, o intérprete da lei, o doutor da lei, como o profeta Ageu, o enviado para entregar uma mensagem para Jerusalém, eles são contemporâneos de um contexto de cativeiro e liberdade. O tema que vocês escolheram, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar, ou eu não posso parar, está inserido no contexto de Esdras e de Ageu. Como eu disse, eles são contemporâneos de uma tragédia.
E eu preciso dizer para vocês que toda tragédia, ela não pode ser encarada como um fim. Eu preciso dizer para vocês, para essa igreja, que todas as guerras que enfrentamos, ela não pode ser encarada como um final de uma história. Como povo que declaramos ter fé em Deus, nós temos que olhar para uma tragédia, para uma guerra, e encará-la como algo que está intrínseco a uma promessa. Porque toda promessa de Deus vem acompanhada de dores, e as dores fazem parte de alguém que espera o cumprimento de uma promessa. Como eu disse, o contexto de tragédia, e o Salmo 137 vai nos dar um parecer dos sentimentos que norteiam o contexto de Esdras e de Ageu. O Salmo 137, nós estamos encontrando Jerusalém, cativa nas garras de Nabucodonosor. Importante que se diga que Jerusalém ela foi para o cativeiro por causa de problemas espirituais, por conta de imoralidades, declínio espiritual e principalmente por causa da idolatria. Tiraram Deus de cena, tiraram Deus do altar e colocaram outras coisas em seus corações. Deus por diversas vezes levanta os seus profetas para alertar Jerusalém acerca do que está a acontecer de forma iminente, até porque Jerusalém não foi inocente. Eu não sei se você sabe que Deus, Ele nunca fala depois de uma tragédia. Deus, Ele sempre alerta antes. Faz parte da característica de Deus avisar antes. É por isso que temos a Bíblia. A Bíblia, ela deveria ser encarada como aquele farol vermelho, em que nós não podemos ultrapassar os seus limites. Mas se ultrapassarmos os limites, as leis estão aí para punir a cada um de nós. Deus é um Deus que fala antes de uma tragédia. Ele vai dizer na boca de Amós: Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Deus avisa antes, cativeiro era iminente, o povo não move, e Nabucodonosor cerca Jerusalém. Por diversas vezes Deus envia profetas, Isaías, Jeremias, Deus envia Amós, Sofonias. O povo não atende às vozes dos seus profetas, e o cativeiro é iminente. Nabucodonosor cerca Jerusalém, leva cativo para a Babilônia. E agora o sentimento que se expressa nesse povo que tinha a promessa é o sentimento registrado no capítulo 137 do livro de Salmos. Nós nos assentamos e choramos, lembrando-se de Sião. O Salmo vai relatar o quadro em que eles estão algemados na beira do rio Quebar da Babilônia. Os soldados olham para os judeus e dizem assim: cante-nos um cântico de Sião. Eles respondiam para aqueles soldados: como nós poderemos cantar se nós estamos em terra estranha? O primeiro sinal desse trágico fim é que Jerusalém agora está com saudade de Sião, e agora obrigatoriamente eles estão sepultando a adoração. Eles sentam, choram e aceitam o cativeiro. Esse é o quadro em que nós estamos encontrando, e pode se parecer com você. Deus falou, Deus instruiu, Deus alertou, Deus envia os seus profetas, usa pregadores, traz cantores, e às vezes a gente estamos como tampões no ouvido e não estamos ouvindo o que Deus está falando. Aí Deus precisa mexer com você. Interessante que Deus vai mexer aonde mais dói na nossa alma. Lembra-se de Abraão? Deus pediu Isaac, mas você entende que Deus não estava querendo Isaac, Deus estava querendo o quê? Deus às vezes mexe com terceiros para chamar a sua atenção. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus é especialista em mover águas que estão paradas. Elas estão entregues, nós nos assentamos. Estágio de alguém que aceitou o cativeiro sem agir. Só que aquele povo de Jerusalém tem uma promessa. E qual é a promessa? Voltar para a terra. Passam-se 70 anos, quando um jovem de 17 anos está na corte do rei Dário,
e orava 3 vezes ao dia, às 9, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Seu nome, Daniel. Daniel entende que o tempo do cativeiro está acabando. O cativeiro não tem um prazo infinito, o cativeiro tem um prazo para acabar. O prazo é 70 anos. Durante 70 anos eles deveriam ficar na Babilônia, presos, cativos. Mas após o 70º ano, eles deveriam retornar para Jerusalém. Quando Daniel tem acesso às profecias e descobre que o tempo do cativeiro está acabando, e olha para o cenário de um povo que ainda está escravo, ele dobra os joelhos, abre as janelas do seu quarto em direção a Jerusalém. Às 9, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, as 3 orações do dia de um judeu. Sabe qual era o conteúdo da oração de Daniel? Deus, acabou o tempo do cativeiro. Não, você não entendeu a dimensão disso aqui. Ele orava em direção a Jerusalém, dizendo: Deus, o término do cativeiro já se esgotou. Deus, o teu povo ainda está na Babilônia. Levanta sua mão direita aos céus. Eu estou falando de um Deus que põe fim ao cativeiro. Eu estou falando de um Deus que dá início ao cativeiro, mas esse cativeiro não é para matar, esse cativeiro é para disciplinar, para forjar uma fé que ainda não está ativa. E todas as vezes que nós agimos no campo terreno, Deus começa a agir no campo espiritual. Porque o campo espiritual depende da ação daqueles que estão na terra. Daniel ora, e Deus lá nos céus levanta-se do trono. Ele chama Gabriel e diz para Gabriel: Gabriel, desce lá, porque o povo que estava ou que está na Babilônia agora tem um intercessor. E esse intercessor descobriu pela profecia que o tempo do cativeiro está acabado. Desce lá e abre as janelas, abre as portas da Babilônia e deixa o meu povo ir. Daniel pega Gabriel pega a mensagem. Quando ele perfura a atmosfera espiritual, a atmosfera que separa a terra do céu, ele dá de encontro com o príncipe da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia é mais poderoso do que o anjo Gabriel e impede a passagem dele. Enquanto Daniel está orando na terra, o anjo Gabriel tenta ultrapassar os limites impostos pelo inimigo. Enquanto ele insiste em oração, o anjo está tentando a passagem. Gabriel não consegue a passagem. Ele volta para Deus e diz: Deus, eu tentei levar a mensagem, mas quando eu fui em direção da Pérsia, tem um príncipe, um demônio que não me deixa ultrapassar. Deus olha para Gabriel e diz: se prepara, Gabriel, porque você vai descer. E chama o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel desce com Daniel, ultrapassa a atmosfera, então basta para lá no príncipe da Pérsia. Daniel está orando, Gabriel desce no quarto. Homem muito amado, desde o primeiro dia que habitaste o teu coração na oração, Deus tem ouvido dos... Levante as suas mãos. Eu começo essa mensagem dizendo que Deus é um Deus que responde a oração. Aonde está escrito isso na Bíblia, pastor? Apocalipse diz que João é levado aos céus, guiado por um ancião. O ancião guia o apóstolo João até o trono branco. E a Bíblia diz que quando João olha para o trono, ele não entende. O que é que ele não entende? Ele vê uma fumaça saindo das bases do trono de Deus. Ele pergunta para o ancião: o que é essa fumaça que sai debaixo do altar? Levanta a mão, levanta. O ancião responde para ele: essas são todas as orações dos santos na terra. E eu vim aqui como Apolo disse para você que está gemendo: a oração foi respondida. Existe fumaça sendo liberada nesse altar. Cadê você adorando? Cadê você glorificando? Eu estou dizendo que Deus respondeu a sua oração.
Olha para mim. A casa só não caiu por conta de você. Nada melhor do que receber a visita do anjo. Daniel se levanta, cheio de fé, e começa a organizar o povo a voltar para Jerusalém. Escute isso aqui. É nesse momento que Deus precisa contar com a participação humana. Olhe para mim. Não existe milagres sem a parceria de Deus. Como assim? De Gênesis a Apocalipse, você nunca vai encontrar um milagre de Deus sem Deus contar com a participação do homem. De que forma? Ele ora para Marta e Maria e diz assim: remove a pedra, porque o Lázaro vem para fora comigo. Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho um pedaço de madeira. Toca no mar. Sansão, o que é que você tem na mão? Marcar a dentada de um jumento. Então se prepare, porque essa vai ser a arma que eu vou derrubar os inimigos do meu povo. Menino, o que é que você tem na mão? 5 pães. Diga para quem está perto de você: Deus faz um milagre, mas Ele conta com a sua participação. Olha que coisa linda, Deus está nos convidando para ser sós. Diga para quem está perto de você: remover a pedra é comigo e com você. Diga: é comigo e com você remover a pedra, mas o Lázaro vem para fora, é com ele. Se você crê nisso, abre a tua boca e glorifica. Deus ouviu a oração. É nesse momento da história que Deus levanta 3 homens. Quantos homens eu disse? O primeiro deles, seu nome, Zorobabel. Já leu sobre ele na Bíblia? Quem foi Zorobabel? Governador de Judá pós-cativeiro. Qual foi a missão que Deus deu a ele? A missão de reunir quem queria voltar e sair de Babilônia para Jerusalém. Até porque Deus já havia autorizado por intermédio de Ciro e por intermédio de Dário que o povo voltaria para Jerusalém. Teve um decreto. E qual era o decreto? Deixa o povo judeu voltar para a terra e reconstruir as suas casas. Deus levanta Zorobabel com uma missão. Qual era a missão? A missão do retorno. Qual foi a unção que Deus derramou sobre Zorobabel? A unção de juntar o povo e voltar a reconstruir uma história. Zorobabel junta 43 mil pessoas. Sai da Babilônia com ouro, com a prata, com o bronze que Nabucodonosor tinha roubado. E eles voltam para Jerusalém com 2 missões. A primeira delas, levantar o templo. E a segunda, reconstruir a vida. Escute isso aqui. Foi nesse momento que Deus estava dizendo para Zorobabel: volta para Jerusalém, porque Nabucodonosor, o inimigo, já não existe mais. Sabe o que Deus estava dizendo? Está na hora de recomeçar. Você não entendeu? Deixa eu explicar. Deus estava dizendo: só existe história a ser contada se alguém se pudesse colocar de pé, voltar aonde a história foi interrompida e recomeçar aquilo que foi parado. Eu vou espiritualizar a coisa. Deus me mandou aqui para dizer para alguém: está na hora de você voltar lá e reconstruir a história que foi interrompida. Até porque, deixa eu te trazer uma notícia: Nabucodonosor não existe mais. Quer saber de uma verdade? Recomeçar dói. Recomeçar cansa. Mas você só saberá se valerá a pena se você tentar.
Nós temos a facilidade de parar no primeiro obstáculo. Sabe qual é o salmo que o povo está cantando quando eles estão retornando? Quando eles vão para o cativeiro, Salmo 137. Junto ao rio queimado da Babilônia, nós nos assentamos e chorando, lembrando-se de Sião. Alguém zombava dizendo: canta um louvor agora na prova, cante um louvor agora no cativeiro. Eles diziam: nós não poderemos cantar porque nós estamos com as nossas harpas penduradas no salgueiro, portanto a adoração foi sepultada. Mas quando Deus levantou Zorobabel para retornar com o povo para Jerusalém, sabe qual é o salmo que eles estão cantando? O Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E tente imaginar 42 mil pessoas voltando para Jerusalém com a missão de recomeçar a história. E agora o cântico não era mais de tragédia, o cântico agora é de quem? Alguém que estava sonhando. A nossa boca, Salmo 126, a nossa boca se encheu de riso. Alguém cantava para nós dizendo: acorda-nos. Mas parecia um sonho. Não é um sonho. Não é um sonho, Jerusalém, é realidade. Os teus passos estão sendo contados para o retorno. Deus está dizendo: teve coisas retidas, teve coisas perdidas, teve coisas que foram saqueadas, mas tudo é um tempo para disciplinar e forjar uma fé. Deus está dizendo: eu estou te levantando mais forte, eu estou colocando um som nas suas mãos, eu estou te dando uma capacidade sobrenatural, uma unção dobrada. E está dizendo: agora se levanta e volta, se levanta e volta, se levanta e volta. Eu estou contigo, Zorobabel. Se você é batizado com o Espírito Santo, então começa a falar em línguas com o seu Deus. Rabai, Sheika, Ladai, Sorabai, Rabada, Rabaka, Sorei, Kalabá, Sheika, Ladai, Rabai, Dai, Sheika, Ladai. Vai voltar dentro de um calabouço. Jeremias capítulo 38, versículo 6 diz que colocaram Jeremias dentro de um poço onde só tinha lama, e Jeremias se atona na lama. Ele olha para cima e diz: Deus, foi para isso que o Senhor me chamou? Tu me levantaste para profetizar para o seu povo, e o seu povo me coloca no cativeiro, coloca dentro de um calabouço. Deus ouviu a oração do profeta. Deus levanta um homem negro chamado Obed-Edom, Obed-Meleque. Obed-Meleque faz uma corda com tecidos, lança dentro da sepultura e começa a puxar Jeremias para fora. Jeremias sai, cabelo branco, barba branca, todo sujo. Ele se assenta nos escombros de Jerusalém. Olha isso aqui. Ele se assenta no escombro de Jerusalém e começa a escrever um livro de lamentações. Ele vai dizer assim: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas quando ele pega o capítulo 3 de Lamentações, versículo 26, olha o cenário, o campo de visão de Jeremias. O cenário é de destruição, ele sente o cheiro da fumaça. O templo está caído, as casas estão pegando fogo, os muros estão caídos. Sentado na cinza, ele começa a profetizar escrevendo. Ele vai dizer assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Alguém diz para Jeremias: você está louco, Jeremias? Olha para o teu campo de visão. O templo está caído, os muros estão caídos, as casas estão pegando fogo. Ele olha para aqueles homens que estão dizendo, chamando ele de louco, e continua profetizando: bom é ter esperança e encontrar a salvação do Senhor no silêncio. Ele está dizendo: está destruído, mas eu estou profetizando esperança. Porque profeta que é profeta profetiza quando o caos está instalado, palavra de bênção, de esperança. Ele olha para a destruição e está dizendo: bom é ter esperança e aguardar em silêncio pela salvação do Senhor. Está destruído, mas eu tenho esperança. Está derrubado, mas eu tenho esperança. Está pegando fogo, mas eu tenho esperança. Zorobabel volta para Jerusalém e a história continua. Ei, levanta a mão. Deus vai tirar esse ponto final e vai colocar uma vírgula, e a história vai continuar.
Você precisa saber que Deus não enxerga como você. Deus, Ele é atemporal. Ele olha o passado, o presente e o futuro na mesma linha de tempo. Hoje eu conheço o meu passado, conheço o meu presente, mas só Deus sabe do futuro. Você pode olhar para a porta de um bar e encontrar um cachaceiro, mas Deus que enxerga lá na frente, encontra ele um pastor, um obreiro. Alguém pode dizer: minha filha está no baile funk, mas é bom ter esperança e aguardar em silêncio. Eles voltam para Jerusalém. 2 anos se passam. Deus, na sua soberania, olha para o povo. Já estou terminando. O povo está reconstruindo as suas próprias vidas. Só que eles inverteram a prioridade. Qual era a prioridade? A casa do Senhor. Deus trouxe eles de volta. Aqui, Deus trouxe eles de volta, mas eles inverteram a prioridade. Como nós somos egoístas. Olha para mim. Segura a criança aí, segura aí. Olha isso aqui, ó. Deus precisa falar com o povo de novo. E é aqui que ele levanta o segundo homem. Seu nome, Neemias. 1500 km, numa cidade chamada Susa. 1500 quilômetros distante de Jerusalém, numa cidadela chamada Susa, tem um homem, copeiro, seu nome, Neemias. Qual era o instrumento de trabalho de Neemias? Uma bandeja. Ele entra na sala do trono e diz assim: ó rei, vive para sempre. Escute isso aqui. A função de um copeiro dentro daqueles reinos vassalos era de suma importância. Por quê? Dentro daqueles reinos vassalos era comum haver traições e morte de príncipes e reis. Era comum homens poderosos morrerem envenenados por conta de outros que queriam assumir o poder. Então alguém só entregaria a sua própria vida naquele que ele confiasse. E ser copeiro era um cargo de Você só entrega a sua vida nas mãos daquele que você conhece. Então veja bem, o rei Artaxerxes conhecia bem Neemias. Mas teve um dia que Neemias recebeu uma má notícia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que te enganou aqui, hein? Quem é que te disse que você entrar por aquelas portas, todos os seus problemas estarão resolvidos? Jesus ia na casa de Lázaro tantas vezes, mas a ida de Jesus na casa de Lázaro não impediu a morte de chegar na casa. Ele recebe uma má notícia dos seus irmãos, por nome de Anani, diminutivo de Ananias. Recebe a visita e diz assim: como está Jerusalém? Ananias começa a relatar. Eles voltaram. Zorobabel trouxe o povo, eles se reconstruíram. Só que eles estão invertendo a prioridade. Eles estão cuidando da casa deles. Isso aqui, eles estão cuidando da casa deles, e os muros continuam caídos. Olha para cá. Muro caído, sinal de vulnerabilidade. A qualquer momento o inimigo pode voltar e causar estrago. Não adianta você recomeçar aonde você parou, se você não se proteger. Levantar os muros, proteção. Neemias, diz a Bíblia, que descai o semblante, mas mesmo assim ele não deixa de servir o rei. Com a alma ferida, ele não saía da sala do trono. Com a alma batida, ele pegava a taça
servia ao rei. Só que o rei conhece Neemias. Quando ele entra na sala do trono, salve o rei, já não era como antes. Ele diz: salve o rei, entrega a taça para ele. O rei olha para ele e diz assim: ei, Neemias, você não está legal. O rei os conhece. O rei olha para ele e diz assim: Neemias, isso é coisa de ferida no coração. Está lá Neemias 1 e 2. Neemias deixa a taça do lado e diz para o rei: é verdade, eu não estou bem. Essa é a realidade da maioria de nós que estamos aqui. Você serve o rei, mas a alegria não é como antes. Você está servindo ao rei, mas só Deus sabe o que vai acontecer com você quando você passar por aquelas portas, entrar no teu quarto e deitar na tua cama e colocar a cabeça no travesseiro. O rei te trouxe aqui pessoas selecionadas para dizer o que aconteceu com você, porque você me servia tão bem antes. Aqui, gente, sabe qual foi a melhor coisa que Neemias fez? Abriu o jogo com ele. Vai falar da visita do irmão. Ele vai falar das más notícias. Ele vai falar do povo que ama. Ele vai falar: ei, eu preciso voltar lá para Jerusalém e fazer alguma coisa pelo meu povo. O rei olha para ele e diz assim: o que é que você precisa? Diga para quem está perto de você: a melhor coisa que você tem que fazer hoje é desabafar com o rei. Olha para mim, você precisa falar a sua verdade. Segura! Você precisa falar a sua verdade. Ele abre o jogo com o rei olha para ele e diz assim: o que é que você precisa? Neemias foi fazendo a lista: eu preciso de madeira, eu preciso de carta para abrir caminho nas fronteiras, eu preciso de prata, eu preciso de bronze, eu preciso de cavalo, eu preciso de segurança. O rei entrega tudo nas mãos dele e diz: faz o que você tem que fazer, mas volta a me servir. Sabe qual foi a atitude de Neemias? Ele joelha-se no chão e entra no jejum. Ele anda em Jerusalém 3 dias. Ele vê muro caído, templo caído, o povo longe de Deus, o povo em desgraça. Ele está dizendo: eu preciso colocar tudo no caderno, porque eu preciso consertar tudo que eu estou vendo de errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui as coisas só mudarão quando você se levantar e começar a colocar os pingos nos is. Tem que consertar aquilo que está errado. Todo mundo fala de Marta quando Jesus ia na casa de Lázaro e de Maria, mas Marta faz uma coisa que ninguém dentro daquela casa fazia. E o que é que Marta fazia, que Lázaro não fazia, que Maria não fazia? Marta limpava a casa para o mestre. E sabe por onde ela começava a limpar a casa? Pela cozinha. 3 dias colocando no caderno o que ele precisava fazer. Quando termina o 3º dia, ele começa a organizar as pessoas e cada um começa a levantar a sua parte. A primeira coisa: os muros não estavam totalmente caídos, os muros estavam aos escombros. A primeira coisa que eles deveriam fazer é levantar os muros e tapar as brechas. Pergunte para alguém: quanto tempo durou a obra? Pergunte. Sabe quanto tempo durou a obra? Aqui 52 dias. Diga para alguém:
A obra que Deus tem para fazer é rápida. Levantar os muros de um país inteiro em 52 dias, essa coisa de gente que tem pressa para ver a bênção de Deus. Olha para cá, o que Deus tem para fazer é coisa rápida. Deus vai fazer uma coisa rápida se você se levantar. Olha para mim, o diabo fica feliz com quem se dispõe. Surge em cena 3 camaradas, aqui, Sambalate, Tobias e Gesem. Olha para cá. Sabe que esses 3 homens enviados de Satanás, o diz o texto, Neemias capítulo 2, versículo 10, que quando Neemias se aparece na cidade para fazer a obra, eles não querem ver o bem de Jerusalém. Começam a se levantar, sabe o que eles vão dizer? Eles olham para Neemias que está levantando os muros, olha o que eles vão dizer: ei, Neemias, o muro vai cair, hein? Segunda vez: ei, Neemias, está querendo se apresentar, né? Está querendo ser líder, está achando que vai ser governador em lugar de Zorobabel, né, Neemias? E Neemias aqui, ó. Tijolo em cima de tijolo. Terceira vez: ei, Neemias, esse muro vai passar uma raposa e vai derrubar tudo, Neemias. Tijolo em cima de tijolo. Olha para cá. Se os muros estão levantados, quer dizer que Neemias está lá em cima fazendo a obra, e quem está criticando está aqui embaixo olhando para cima e dizendo: vai cair, Neemias, vai cair, Neemias. E Neemias está aqui em cima. Nunca sente crítica de quem nunca te ajudou a construir nada. Mas tem uma hora que enche o saco. Vai cair, vai passar a raposa, quer ser governador. Neemias está aqui, ó. Parece que eu vejo Neemias olhando para os ajudantes e dizendo: peraí, tem hora que tem que ficar calado, mas tem hora que tem que falar. Eclesiastes 3, tempo de calar e tempo de falar. Ele ficou aguentando muita coisa. Diga para quem está perto de você: tem hora que Deus vai dar a palavra certa para as pessoas certas no momento certo. Diga: tem hora de ficar calado, mas tem hora de falar. Até porque você não é bobo, você é crente, mas não é otário. Peraí, ele olha para baixo para falar com quem está criticando. Ele olha para baixo. Sambalate, Tobias, Gesem, eu não tenho tempo para debate. Eu não tenho tempo para ficar debatendo quem é melhor, se vai passar uma raposa, se a qualidade do cimento é ruim, se o muro vai cair. Eu não tenho tempo, porque eu estou fazendo uma grande obra. Sambalate, Tobias, Gesem, eu não posso parar a obra. Eu estou fazendo uma grande obra. Não posso parar, não posso parar. Pega na mão, pega, não pare, não pare, não pare. Xarabás, Iribiqui, Alabás, ei, Calabás, Solai, Calabás. Aquele que começou a boa obra é fiel, é fiel, é fiel. Cadê você no glória? Cadê você no glória? Levanta a mão, levanta, uma só é pouca, levanta as duas. Levanta as duas. Sai da frente, Satanás.
Se você não sair, a igreja vai pisar a tua cabeça, mas a obra não vai parar. O meu ministério não vai parar. Pode vir fofoca, pode vir levante, pode vir mentira, mas aquele que me chamou, bata no peito, aquele que me chamou se responsabiliza. Segura aí, igreja, senta um pouquinho. A obra não parou. Olha para mim. Mas Deus olha lá da terra, para a terra. Olha para aquele povo. Voltaram. Levantaram os muros. Isso aqui. Deus olha lá de cima para baixo e diz assim: mas cadê o meu culto? Ei, isso aqui. Deus olha de cima para baixo e diz assim: cadê o meu culto? Eu já trouxe eles. Eu já ajudei a levantar o muro. Mas a minha casa, cadê o meu culto? Posso pregar? Deus levanta o terceiro homem nessa trilogia da volta. Seu nome, Esdras, o escriba, o intérprete da lei, aquele que ensina, aquele que instrui. Deus olha para Esdras e diz assim: Esdras, a você cabe a restauração do meu culto. Não adianta eles estarem de pé, não adianta eles estarem bem, se não voltarem para minha casa para agradecer. Esdras desce a Jerusalém. Neemias capítulo 8. O povo está de pé. Escute isso aqui é muito lindo. O povo está de pé. Neemias diz: agora construam um altar e um púlpito. Eles confeccionam, pastor Cristiano, um púlpito de madeira, coloca no meio da praça. Pá! Esdras pega a lei, abre o livro da lei. Quando ele abre o livro da lei, o povo se coloca de pé. Sabe o que o texto diz, Neemias 8? Que o povo está de pé, da alva do dia até o meio-dia, 6 horas de culto. O povo está de pé com os ouvidos atentos. Ninguém se retira do culto. Nada atrapalha o culto. O culto não tem entretenimento. O culto não tem desvio de atenção. O culto daquele culto de Neemias 8 tem louvor e palavra. Louvor e palavra. Louvor e palavra. Diz a Bíblia que Deus mora, que Deus habita no louvor, mas a palavra que mantém de pé. Deus habita e mora no louvor, mas a palavra te sustenta, a palavra te levanta. Você sabia que você é o improvável que deu certo? A doença era para ter te matado, não matou. O pecado era para ter te tirado da presença, não tirou. A Covid veio para te arrebatar, não arrebatou. Mas a maior evidência que Deus deu negócio contigo é você de pé aí, ó. Ó, você de pé aí, ó. Escute isso aqui. Neemias abre, começa a ler, começa a pregação. Aqui. Ele começa a pregar. Diz o texto que aquele povo está chorando, porque eles estão entendendo que o cativeiro é produto das escolhas deles.
Eles escolheram o pecado, eles escolheram a idolatria, e a lei está dizendo: não terás outros deuses além de mim, não cobiças aquilo que é do outro, honra teu pai, honra tua mãe. Esdras está lendo, o povo está chorando. Quando Esdras olha para o povo, e o povo está chorando de pé, ele fecha, ele fecha o livro da lei, olha para o povo e diz assim: não vos lamenteis e nem choreis, porque esse dia é consagrado ao Senhor. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Deixa eu falar uma coisa: a igreja é local de gente fraca. Se você fosse forte, você não estava aqui. Paulo, ele vai orar para Cristo tirar o espinho na carne por 3 vezes. Paulo ora a Deus e dizendo: tira-me o espinho. Jesus olha para Paulo e diz assim: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua. Deus é apaixonado por gente que se sente fraca. Cadê os fracos que são fortes aqui? Arrastada, mas veio. Ferida, mas veio. Sem condições nenhuma para vir, mas veio. Sabe como Deus vai te devolver? Deus vai te recompensar dando alegria no coração. Escute isso aqui: alegria é diferente de ser feliz. Para mim ser feliz eu preciso de motivo, mas para quem é servo de Deus, a alegria não é um sentimento, a alegria é uma pessoa. É por isso que você passou por tantas coisas, mas nada tirou ele do teu peito. Jeremias, ele vai dizer o seguinte: eu tentei abandonar o ministério, mas arde no meu peito uma chamada. E Deus olha para ele e vai dizer: eu bem sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, levanta a mão, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mais 5 minutos eu termino. Olha isso aqui. O povo está alegre. 17 anos a obra ficou embargada. 17 anos depois, eles estão agora dando a prioridade para Deus. Eles começam a levantar aqui o altar, o templo. Entra Esdras capítulo 3 que nós lemos. Enquanto os trabalhadores estão colocando os alicerces, tem uma equipe de louvor louvando. Louvor e trabalho. Pega, louvor e trabalho. Esdras capítulo 3, eles estão trabalhando, e a equipe de louvor dizendo: tome louvor, tome louvor, tome louvor. E gente colocando tijolo, e gente cantando, e gente colocando a mão na obra, e gente cantando. Ei, gente, a pior coisa que tem é gente retrógrada. Sabe por quê? Porque enquanto eles estão levantando, varão, surge uma equipe de sacerdotes e levitas, vírgula, já velho. Não tem coisa pior, aqui, não tem coisa pior do que sacerdote velho na obra. Eles estão fazendo um paralelo entre o novo e o antigo. Eles estão dizendo: no templo de Salomão tinha ouro, tinha brilho, tinha luzes. No templo de Salomão era tudo muito grande. Deus olhou para aquele povo e diz assim: é de Salomão, é? É de Salomão a obra? É do homem? Aí Deus, derrubou o templo. E agora eles estão levantando o segundo templo, que não tem o mesmo não tem o mesmo tamanho daquele, não tem o mesmo brilho daquele, mas naquele segundo templo tem algo que no primeiro não tinha. E o que é que no primeiro não tinha que no segundo tem? A glória. Deus levanta o profeta Ageu, olha para o povo, tem um grupo de sacerdotes dizendo: ei, o que era no passado era melhor, aquele que era melhor, o tempo de antigamente. Para de ficar preso no passado, porque o novo já chegou. Não dá para andar de mãos dadas com aquilo que já foi. Deus está dizendo: enquanto você estiver preso no que passou, o novo não pode ser gerado. Diga para alguém: Deus tem coisa nova. Deus tem coisa nova
Para de insistir com aquilo que já deu errado. Para de ir atrás daquele que não quer nada com você. Deus olhou para aquele povo, aquele grupo de sacerdotes, fazendo paralelo do novo contigo, fazendo comparação. Deus levanta um homem chamado Ageu. Ageu, desce lá e não cala a boca dos profetas velhos. Ageu levanta e Deus dá mensagem na boca de Ageu. Ageu desce e diz assim: a glória da segunda casa. Se coloca de pé. Segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém, por favor. Não saia. Eu não terminei e ainda o louvor não cessou. Escute isso aqui. Ageu vai entregar a mensagem. E a mensagem é: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Estão fazendo comparação entre o novo e o antigo. Estão fazendo paralelo com aquilo que foi, com aquilo que é. Então Deus está dizendo para alguém: o que está acontecendo agora vai ser melhor do que aconteceu no passado. A pessoa que Deus vai mandar vai ser melhor do que aquela que foi no passado. A porta que vai se abrir vai ser maior do que a porta que se abriu. Deus está dizendo: aquilo que você era, hoje você vai ser melhor do que era. A glória, está segurando na mão dele? A glória da segunda casa será maior, 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 maior. Samuel Messias, por favor, querido. A glória, segurando a mão, segura. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aqui, 700 anos depois, Lucas capítulo 2, dentro do templo, daquele mesmo templo pequenininho, tem um sacerdote, seu nome Simeão, casado com uma profetisa chamada Ana. Eles estão servindo dentro do templo. Era mais um culto que eles iriam celebrar, seria mais uma adoração. Mas naquele dia a porta do templo se abre. Quando a porta do templo se abre, entra um casal com uma criança nos braços. O nome do casal, José e Maria, e o nome do menino, Emanuel. O Messias. Simeão pega o menino, levanta e diz: pode dispensar o meu servo, porque os meus olhos viram a glória de Israel na casa. Olha para mim, olha para mim. Você pode perder tudo. Você pode perder casamento. Você pode perder namorado. Você pode perder bem. Você pode perder amigos. Mas a única coisa que você não pode perder é a glória. Se você tem comunhão com essa pessoa, dê um abraço nela. Dê um abraço. Dê um abraço. Segura ele aí. Segura ela aí. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés no Monte Sinai e disse: Moisés, segura, Moisés, desce lá no arraial, coloca as mãos sobre 70 homens, e a unção que está sobre você eu vou derramar nos demais. Abraçado, está abraçado? A vida que está em você, Deus está derramando sobre ele. A cura que há em você, receba, receba a glória, receba a presença. Agora não abandone o barco,
pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém